Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Tô aqui indo passear, mas não esqueci do vídeo de vocês essa semana. E hoje nós vamos falar sobre os 7 erros da migração. Sim, nós temos colegas que já estão podendo migrar ainda por causa da liminar. Nós temos colegas que migraram e muitas vezes não entendem várias coisas que fizeram quando migraram. E nós temos aqueles colegas ainda que estão esperando um novo prazo de migração. Então esse vídeo é para todos vocês que querem se inteirar sobre os erros e ver se você não está entendendo errado alguma coisa sobre a migração. Vamos lá? Se você não me conhece ainda, meu nome é Patrícia Pérez, sou educadora financeira e previdenciária e eu sempre quero ajudar você a entender a lei, transformar a lei em cálculos, em números para você se preparar melhor para sua aposentadoria, para você se preparar melhor para a sua terceira idade, para você ter uma liberdade financeira nativa, não é verdade? É para tudo isso que nós trabalhamos, não é? Então vamos lá. Primeiro erro. Você não está migrando para a FUNPRESP. Migrar é você falar para o regime próprio. Olha, eu quero ser igual os colegas que tomaram posse depois de 2012. Eu quero contribuir só até o teto. Então se você ganha 10 mil reais, você está querendo dizer que você quer contribuir até o teto do mesmo valor do regime geral, tá certo? Então não é migrar para a FUNPRESP. Segundo erro. Você não vai se aposentar pelo INSS, gente. Você vai continuar no regime próprio. Pergunta para os seus colegas que tomaram posse desde 2012 se eles estão no INSS, se eles vão lá conversar, se eles vão lá ver a aposentadoria deles, se eles pegam o extrato quinis. Não é nada disso. Os nossos colegas que tomaram posse depois de 2012 são como nós. Eles são do regime próprio, são do regime próprio de previdência social, que é o regime único, né, do servidor público, tá certo? Então você não vai para a FUNPRESP e você não vai se aposentar pelo INSS. Terceiro erro, você pensar que você vai economizar. Tem colegas que pensam assim, eu vou contribuir só até o teto, porque em vez de eu contribuir 1.400, 1.500, 2.000 reais, conforme o valor que você recebe, eu vou só contribuir com 713 reais, que é exatamente hoje a alíquota, o valor que você contribuiria, que é a alíquota só até o teto, até 6.101, que é o valor do teto do regime próprio e o regime geral no ano de 2020. Não, gente, você vai economizar para a contribuição previdenciária, mas você quer se aposentar pelo valor até o teto? Não é verdade? Então fica a dica, você não pode pensar que você vai economizar, você tem sim que pensar na sua aposentadoria. Você vai contribuir para onde? Você vai para a FUNPRESP JUDE, LEGE, EZ, se você vai contribuir para uma outra previdência. E detalhe, o mais importante você entender, você diminui a sua contribuição previdenciária, mas se você não continuar contribuindo para uma outra previdência, o que acontece? Você aumenta o seu imposto de renda. Por quê? O imposto de renda, eu sempre gosto de fazer o exemplo dos 10 mil. Imagina que você ganha 10 mil e você paga R$1.000 de previdência hoje, tá bom? Então sobram 9 mil. O teu imposto de renda só tributa sobre os 9 mil reais. Se você passa a contribuir menos previdência, ou seja, só 713, em vez de você aplicar imposto de renda sobre 9 mil, você passa a aplicar imposto de renda sobre 9.300. Entendeu? Então, tipo assim, você troca a contribuição previdenciária por maior valor para aplicar a alíquota dos 27,5. Então fica a dica, se preocupa com isso. Você não é obrigado a aderir à FUNPRESP, tá? Porque migrar é só você limitar a tua contribuição até o teto. Mas se você não adere à FUNPRESP ou você não adere a uma outra previdência, você não tem nenhum investimento que minimiza o imposto de renda. Apenas contribuição previdenciária é que minimiza o imposto de renda, tá certo? Então fica a dica que para tirar isso, eu vou economizar, tá certo? Vamos para a nossa quarta dica. Pessoal, quando você fizer as simulações, se compensa ou não migrar, o que eu vou estar contribuindo para a FUNPRESP, o que eu vou receber pelo regime próprio, você tem que entender de imposto de renda. Por quê? A contribuição, quando a gente se aposenta totalmente pelo regime próprio, a gente aplica o imposto de renda, a tabela progressiva, o imposto de renda de 27,5. Quando você migra e adere à FUNPRESP, uma parte do teu salário vai ficar no regime próprio, que vai continuar sendo a alíquota progressiva de imposto de renda, e a outra parte da FUNPRESP, normalmente 99% das pessoas aderem à tabela regressiva. Então você tem que entender, porque lá, se você aderir à tabela regressiva, você vai poder usar a alíquota de 10%, conforme o tempo. Eu vou gravar um vídeo só sobre as simulações previdenciárias, só sobre essa parte, não as tributações, para você entender geralmente como é que é o cálculo, tá certo? Mas você tem que entender de tributação, não é olhar os dois casos, as duas simulações, sem você saber fazer o imposto de renda, tá certo? Então,
Aqui fica, eu não estou querendo nesse momento ensinar o cálculo, mas eu quero te mostrar que você precisa entender de tributação. Falamos da quarta dica. A quinta dica, você tem que entender sobre o benefício especial. E aqui no meu canal, gente, tem um vídeo só sobre ele. Você tem que entender que ele é de natureza compensatória, o que vai incidir sobre ele, se vai ter previdência, se que não vai ter previdência, que eu já te falei, mas que vai ter imposto de renda, que sobre o benefício especial, ele fica protegido no caso de uma pensão por morte, no caso, né? Então tem várias coisas que você tem que entender o que é o benefício especial, também quais são os valores que você vai buscar para calcular esse benefício especial. Então são várias coisas que você tem que entender sobre o BE, tá certo? Você que vai migrar, você teve contribuições passadas sobre tudo, então você tem que entender qual o valor do seu BE, como é que ele vai ser atualizado, quando que você vai receber, quem que vai pagar, tá bom? Então tem um vídeo aqui, assista ele, porque é muito importante se você assistir, entender tudo sobre o benefício especial. A nossa sexta dica, peraí que eu vou pegar a colinha aqui essa é importante. Você não está fugindo das regras de aposentadoria da emenda constitucional 103. Tem pessoas que acham que migrando vão se aposentar à moda antiga, vão ter ainda as regras transitórias. Gente, não é nada disso. Novamente eu falo, compara o seu colega que tomou posse depois de 2012. Pergunta para ele se ele vai ter que, por qual regra que ele vai se aposentar. Ele vai se aposentar pelo regime próprio da mesma maneira. Por quê, pessoal? Quando você migra, você fica limitado ao teto do regime próprio. Então, para você levar essa parte do regime próprio, você tem que se aposentar. E detalhe, essa parte aqui é que condiciona você pegar outra parte na FUNPRESP. Você não se aposenta na FUNPRESP sem ter se aposentado no regime próprio. Tá certo? Pessoal, fica aí, fica esperto. Você não tem como fugir. A reforma da Previdência foi para todo mundo, inclusive para quem está limitado ao teto. Então, você só se aposenta. Então, aquelas regras de transição que eu também tem vídeo aqui no canal. Se você vai sair pela regra do pedágio 100%, se vai sair pela regra dos pontos, se você vai sair pela regra da nova geral. Independente de você estar na integralidade e paridade, na média do 100% ou limitado ao teto, qualquer um dos três servidores dessas regras aí vão ter que sair pela regra, vão ter que sair pela emenda constitucional 103. Não tem jeito, a gente não escapa dela, tá certo? Então você não foge da reforma da Previdência. E a sétima dica, que é o que o pessoal sempre acha. Ah, Patrícia, mas se eu migrar, o que garante que o governo vai continuar pagando essa alíquota de 8,5% na FUNPRESP? Isso aí uma leizinha derruba, tal. Pessoal, o governo, se ele quiser mudar, ele muda o que ele quiser. Ele muda a paridade na FUNPRESP, ele muda nossas alíquotas de contribuição para a Previdência, ele muda, né? A gente acabou de ver tudo, ele muda o que ele quiser. E vocês, muitas vezes, as pessoas não sabem. Hoje, se você vai para a FUNPRESP, se você migra, né? Se você vai para a FUNPRESP, se você migra, vamos falar correto, Patrícia, se você migra e depois adere à FUNPRESP, o governo vai pagar até 8,5% lá com você. É verdade. Mas você sabe que no regime próprio ele também contribui? E você sabe qual que é a alíquota que ele contribui? O dobro da que a gente contribui. Então, quando a gente contribuía 11%, o governo contribuía 22%. Tá? Então, o governo também contribui para a nossa Previdência. E da mesma forma que ele também contribui para a nossa Previdência para quem adere a uma FUNPRESP. Então, fica a dica, porque risco governo a gente tem em qualquer situação, tanto no regime próprio, quanto no regime de previdência complementar. Na FUNPRESP, se o governo quiser mudar, ele muda o que ele quiser. Não é verdade? A gente não tem domínio, não existe direito adquirido. E a gente sentiu isso na pele agora. Então, fica a dica. Coloquei aí 7 dicas para você. Você tem que se inteirar, você tem que ir atrás, você tem que saber o que é melhor para você. E você que já migrou, você sabia de tudo isso? Você já tinha observado isso? Um forte abraço para todos vocês. Tô de férias.